Então, como a Luísa apresentou, o tema inicial, na verdade, né, é lesão por pressão em neonatologia. As meninas da graduação tinham me convidado para falar um pouquinho sobre esse tema, porque não foi tão abordado na graduação, né? E eu gosto muito da ideia de liga acadêmica, enquanto eu era graduanda também participei de algumas. As ligas acadêmicas, elas surgiram ali no período da ditadura. Então, muitos assuntos que não eram abordados em sala de aula eram aprofundados fora dessas salas para gerar reflexões, discussões e mais aprofundamento sobre os temas, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, para a gente sempre pensar um pouquinho fora da caixinha. E o assunto inicial, na verdade, era lesão por pressão em neonatologia. Mas a gente vai descobrir por que eu mudei o título. Vocês vão entender por que eu coloquei como lesão de pele em neonatologia. Então, eu elenquei aqui alguns objetivos, né, para a gente não se perder no raciocínio. Então, o primeiro objetivo, conhecer a estrutura anatômica da pele do recém-nascido, tanto do recém-nascido pré-termo quanto do termo. Definir lesão por pressão. Entender a fisiopatologia do surgimento da lesão por pressão. Conhecer a prevalência de lesão de pele em recém-nascidos. Conhecer escalas para avaliação das condições da pele do recém-nascido. Identificar os tipos de lesão de pele mais comuns nos recém-nascidos também. E por último, né, depois de todos esses assuntos abordados, eu coloquei como um objetivo construir um plano de cuidados para a pele do recém-nascido, que aí seriam os cuidados de enfermagem. Bom, então a gente não consegue separar o recém-nascido, tanto prematuro quanto termo, da sua mãe durante o desenvolvimento fetal. Então é importante a gente compreender a formação e o desenvolvimento das estruturas ainda dentro do útero, né? Super importante para que a gente compreenda por que a pele de um recém-nascido prematuro é mais suscetível e mais vulnerável a riscos do que a pele de um recém-nascido a termo, por exemplo, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da embriogênese da pele. Então, a gente tem 3 folhetos germinativos, né? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A pele e os seus anexos, eles vão se originar de dois folhetos embrionários específicos, que é a ectoderme e a mesoderme. A pele, o tecido epitelial, a epiderme, ela vai se originar da ectoderme. Já os anexos, glândulas sebáceas, hipoderme e derme, vai se originar da mesoderme. E quando que tudo isso começa? Começa a partir da 10ª semana de gestação. Então, muitas vezes a mulher nem descobriu que está grávida ainda, né? O coraçãozinho já está batendo, né? Ali por volta da 8ª semana. E a pele também já se inicia, já começa a ser desenvolvida. E esse processo, ele é englobado por 3 fases principais, que é a organogênese. Então, nesse momento, começa a surgir os inícios, né? Os primórdios daquilo que vai se tornar a pele do recém-nascido. A histogênese, que é a diferenciação dos tecidos, então, a partir da formação das células na organogênese, na parte da histogênese vai começar durante o processo de desenvolvimento embrionário, desenvolvimento fetal, essas células vão se diferenciando, né? É isso que acontece na histogênese. Então, as células que vão dar origem à epiderme, elas começam a se diferenciar em epiderme. As células que vão dar origem, por exemplo, à derme, elas já começam a se diferenciar na derme. E isso também vale para os outros anexos, unhas, né, as glândulas. E, por último, acontece a fase de maturação. Então, mesmo que o bebê nasça a termo, a pele, ela continua se desenvolvendo, porque ela sofre por alguns processos que ela não precisava passar quando o bebê estava dentro do útero, né? Então, na fase de maturação, que vai ali por volta da 34ª semana até depois do nascimento, acontece essa adaptação da pele, que estava no ambiente úmido, lá no líquido amniótico, com um pH neutro de 7,4, e vem para o meio externo. E aí, nesse momento, essa pele sofre a força abrasiva da atmosfera, dos gases, que ela não sofria quando estava dentro do útero por conta do líquido amniótico. E a pele representa em torno ali de 15% do peso corporal. Então, pensando no adulto, parece pouco, mas pensando na criança, que é pequena, pensando no recém-nascido, que é pequeno, 15% dessa pele 15% da estrutura corpórea ser representada apenas pela pele é muito grande. E aí eu trouxe aqui um pouquinho para a gente falar sobre a anatomia da pele rapidamente. Então, a pele é formada por 3 camadas principais.
a epiderme. Então, é a epiderme que separa o meio externo do meio externo, do que está dentro do nosso corpo para o meio externo, e nos faz comunicar também com o meio externo, pelos nossos nociceptores, né? Então, são os receptores de dor, os mecanoreceptores, os receptores táteis, né? Tudo isso que está localizado na epiderme que faz essa comunicação. A gente sente dor porque algo nos feriu e causou um estímulo doloroso na nossa pele que foi gerado lá no sistema nervoso central. Então, tá ali nos receptores da epiderme. A gente tem também a derme, que é mais vascularizada, que tem os nervos, que tem as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, o músculo eretor piloso, e a gente tem a hipoderme, que é a camada de gordura, né? Também é chamada de tecido subcutâneo. Então, é aquela gordurinha, né? Onde ficam os adipócitos, que também é altamente vascularizada. E dando um zoom aqui, focando mais na parte da epiderme, a gente tem também algumas camadinhas. Então, quais seriam essas camadas? A camada córnea, né, a primeira camada da epiderme. A gente tem a camada lúcida, a camada granulosa, a camada serosa e a camada basal. Né? A serosa também é chamada de espinosa ou camada espinhosa. Uma das camadas mais importantes, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o meu mouse, é a camada córnea, e é dela que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, o porquê dela ser tão importante para a pele do recém-nascido, mas também para a pele do ser humano adulto. Bom, então, a pele, ela é extremamente vulnerável. Por que que ela é vulnerável? Porque o tempo todo ela está exposta. Então, mesmo que a gente vista as nossas roupas, tem partes do nosso corpo que ficam expostas, né? Então, fica exposto à radiação, ao calor, ao frio, aos gases, aos radicais livres, né? E isso gera um processo de maturação, de desenvolvimento e até de envelhecimento dessa pele e dessas células. Então, a pele é um órgão, né, o maior órgão do nosso corpo, e é um órgão extremamente vulnerável. Por quê? Então, dependendo do estágio de maturação ou maturidade em que essa pele se encontra, ela vai ser mais vulnerável. E isso é extremamente válido para o recém-nascido. Então, o recém-nascido com uma idade gestacional, por exemplo, de 28 semanas, tem a pele extremamente vulnerável, né? Enquanto que um bebê recém-nascido a termo, que nasceu depois de 37 semanas, tem uma pele fina, lisa, é sensível, só que tem um processo de maturação lá na terceira fase do desenvolvimento muito mais eficiente do que do recém-nascido a termo. E isso também é válido com o passar dos anos. Então, a criança, ela tem uma pele muito mais eficaz, muito mais fortalecida do que a pele de um recém-nascido. O adulto segue a mesma coisa. Só que existe também a vulnerabilidade da pele humana do idoso, né? Então, os extremos de idade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é um dos fatores de risco também para o desenvolvimento de lesão. Então, como eu falei, né, quanto menor a idade gestacional, maior é a imaturidade da barreira cutânea. E qual barreira é essa? Essa daqui, ó, o extrato córneo. Então, o extrato córneo do recém-nascido prematuro, ele é bem deficiente. O recém-nascido a termo, ele tem um extrato córneo quase que semelhante já ao do adulto. Mas o bebê prematuro, ele praticamente não tem muitas camadas de extrato córneo. Então, essas são as camadas da epiderme, e cada uma delas também é formada por minis camadas, né? É um termo que não é utilizado, mas é como se tivessem várias camadas, formando a camada do extrato córneo, várias camadinhas, formando a camada do extrato lúcido, várias camadinhas, formando a camada do extrato granuloso, e assim sucessivamente. E devido a essa vulnerabilidade da pele do recém-nascido, e de acordo com a idade gestacional, ela pode apresentar uma maior permeabilidade. Então, o que que isso representa e em que isso vai repercutir na pele do recém-nascido? Então, o extrato córneo, ele precisa estar junto, né, pelos desmossomos. Só que quando esse extrato córneo, ele não é eficiente, quando o bebê tem uma idade gestacional muito baixo, prematuro extremo, prematuro, muito prematuro, prematuro moderado, esse bebê ele vai ter um extrato córneo mais alargado, mais espaçado. E é isso que vai permitir a entrada de substâncias. Tanto é que uma das orientações que a gente faz é a não utilização de creme de proteção, creme de barreira. Por quê? Porque se isso entrar em contato com a pele desse recém-nascido, principalmente do prematuro, vai ser absorvido facilmente, por conta
desse extrato córneo, que ainda não está completamente formado, que se forma ali por volta da 34ª semana de idade gestacional. Então, um bebê que nasceu, por exemplo, de 30 semanas, ele não tem o extrato córneo completamente formado ainda. Ele vai ter uma pele muito mais vulnerável. E isso também permite que ele absorva mais facilmente substâncias, que podem, inclusive, ser substâncias tóxicas, mas também permite que ele perca mais calor por meio dessa falha, né, dos desmossomos, por essa falha na comunicação entre as células que formam o extrato córneo. E vale lembrar também que essa perda transepidérmica que esse bebê vai apresentar, principalmente prematuro, ela não se faz pelo mesmo mecanismo do suor. Então, o suor é uma coisa, perda de líquido pela pele, pelo suor é uma coisa, é um tipo de mecanismo. Já a perda de calor por meio transpidérmico é outro tipo de mecanismo que está relacionado com esse extrato córneo que não é eficaz. Então, a pele, ela vai ter uma menor ou maior barreira funcional, dependendo do grau de maturidade desse extrato córneo. Por isso que ele é tão importante, a gente está falando bastante dele aqui agora. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou continuar. Então, qual que é a relação ali do extrato córneo e da epiderme? Primeiro de tudo, é a primeira camada da epiderme. Segundo, que a proteção da nossa pele é exercida por ele. Então, ele é utilizado na barreira, ele é um meio de proteção da nossa pele, e ele faz todos esses processos que a gente já citou. Por isso que ele é tão importante. Ele também auxilia no processo de hidratação da nossa pele, por conta dos ceratinócitos. Então, a nossa pele, ela é hidratada, ela é sedosa por conta do extrato córneo. E aqui a gente vai citar algumas funções da pele. O que vocês já viram na graduação sobre isso? Sobre as funções da pele? Acho que quem é da UEL, no segundo ano, tem uma aula sobre lesão por pressão com a professora Maria Clara, com as professoras do módulo. Qual que era mesmo o módulo? Era o primeiro módulo antes da gente entrar no estágio. É o Práticas do Cuidar. Isso, Práticas do Cuidar. A gente fala um pouquinho sobre as funções da pele, tem uma aula de nutrição com a professora Clísia. E o que vocês viram sobre funções da pele? Não querem falar? Estão tímidos? Bom, então uma das principais funções da nossa pele é a função de barreira. Então, como eu já falei, o extrato córneo, ele nos protege. Ele que separa o nosso corpo, nossas estruturas internas do meio externo. Se não fosse a nossa pele, os nossos órgãos estariam todos soltos por aí, né? Então, a gente não teria um limite corporal definido. Por isso que ela é uma barreira de proteção, tanto do meio interno para com o meio externo, quanto do meio externo para com o meio interno dos nossos órgãos e os nossos tecidos. Também é uma barreira imunológica. Então, além de ser uma barreira física, é uma barreira imunológica que nos protege também de outros micro-organismos, por exemplo. A nossa pele, ela é colonizada, né? Só que ela nos protege. São micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota normal, não nos causa nenhum tipo de malefício. Isso também nos ajuda imunologicamente, deixa o nosso organismo menos vulnerável a doenças, né? Então, essa é uma das funções da nossa pele extremamente importante. Tanto é que quando a gente vai estudar sobre sistema imunológico, imunidade inata, imunidade adquirida, a pele é um dos nossos mecanismos de defesa contra micro-organismos. A pele também auxilia no processo de termorregulação, né? E é super importante comentar isso, que no adulto isso é perfeito, né? O mecanismo de termorregulação qual a pele participa, ele é eficaz, ele é eficiente, mas no recém-nascido, infelizmente, não, né? Até porque o extrato córneo, ele não é ligado, elas não estão ligadas pelos desmossomos, não se comunicam com eficiência, elas são mais separadas e mais alargadas. Então, por isso que esse processo também é deficiente. Mas com a maturação da pele, com o avanço da idade, isso se torna um mecanismo perfeito do nosso corpo.
A pele também exerce uma função de percepção, então é por meio dela que a gente recebe os estímulos sensoriais, estímulos táteis, estímulos de calor, estímulos de frio, estímulos dolorosos, tudo isso por meio da nossa pele, que gera um estímulo para o nosso sistema nervoso central, e daí a gente vai desencadeando respostas fisiológicas. A pele também auxilia no processo de secreção de substâncias e precursores da vitamina D, principalmente pela ação dos melanócitos, que produzem a melanina. Então, tomar um banho de sol ali por 15 minutinhos por dia é super importante, né? A gente precisa, por meio da nossa pele, absorver a radiação para que isso seja efetivo, né? Para que a vitamina D também seja produzida no nosso organismo. A pele também exerce a função de secretar algumas substâncias que evitam a perda de água. Então, que tipo de substância é essa? Que é produzido pelas glândulas sebáceas, né? Também chamado de sébum. Mas isso é uma das funções primordiais e essenciais para o recém-nascido. Por quê? As glândulas sebáceas, elas são responsáveis por produzir o vernix caseoso. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Então, o produto da secreção das glândulas sebáceas é o vernix caseoso e também o sebo, e é constituído junto com os lipídios e a ceratinização. Então, o que é o vernix caseoso? Né? É essa substância esbranquiçada que recobre, reveste toda a pele do recém-nascido, especialmente o recém-nascido a termo, e serve para proteger esse recém-nascido de doenças, né? Então, é uma camada protetora, é uma camada de defesa para essa pele e para a baixa imunidade desse recém-nascido. O vernix caseoso também serve como um isolante térmico, então ele protege o recém-nascido da perda de calor. E por ele ter esse aspecto seroso, por ele ter esse aspecto liso, né, ele também facilita o nascimento, porque o bebê revestido por todo esse vernix caseoso, nascendo no tempo certo, ele vai ter uma facilidade ali pela passagem do canal de parto. Então, tanto o parto por via baixa, né, o parto vaginal, quanto a cesárea. O vernix caseoso também auxilia nesse processo de nascimento. E ele é extremamente importante para o bebê, porque lá dentro do útero ele estava quentinho, né? Numa temperatura materna, ali a temperatura do útero é meio grau a mais do que a temperatura da mãe, então varia ali por volta de uns 37 graus, 37 graus e meio, e ele vem para o ambiente externo, numa sala que tem que estar entre 23 e 26 graus, mas mesmo assim ele perde calor muito rápido, né? Então o vernix caseoso, ele serve para proteger esse bebê dessa rápida perda de calor. Então o bebê precisa tomar banho imediatamente após o nascimento? Não. O vernix caseoso é sujeira? Não, não é sujeira, é uma proteção para o recém-nascido. Então, não precisa ficar esfregando a pele desse bebê quando ele nascer, porque ele não é sujeira, ele não é maléfico para o recém-nascido, muito pelo contrário, ele traz inúmeros benefícios para a pele desse bebê. O vernix caseoso, ele é praticamente ausente no recém-nascido a termo. Por quê? Porque ele é produzido pelas glândulas sebáceas. E essas glândulas, elas também sofrem um processo de maturação ali mais intenso por volta do terceiro trimestre de gestação. Então, é só a partir daí que essas glândulas, elas aumentam de tamanho e elas produzem mais secreção, mais substância, que se torna o vernix caseoso. Então, é praticamente ausente no bebê prematuro, está muito presente no recém-nascido a termo, e ela está em menor quantidade no recém-nascido pós-termo, que nasce com a pele mais enrugadinha, né? Então, é importante diferenciar isso também, porque é um fator bem importante para o nosso bebê, e também nos auxilia a identificar ou aproximar a idade gestacional, né? Então, bebê que nasce com bastante vernix, esse com certeza é um bebê termo. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem, né? Então, aqui do vernix caseoso recobrindo todo o bebê. Olha só isso aqui, né, gente? É bastante, é importante, aqui ficou até na mãe, de tanto vernix que esse bebê tem. E é importante preservar, né? O banho, ele pode ser dado 24 horas após o nascimento do bebê. A gente não precisa dar o banho imediatamente ou no mesmo dia do nascimento. Muito pelo contrário. Até 24 horas
depois não tem problema nenhum, né? Mas por questões culturais, geralmente aqui no Brasil, né, principalmente, o banho é dado no mesmo dia do nascimento, mas então a literatura pede para que seja dado pelo menos 6 horas depois que o bebê nasce. Então, se não puder dar depois de 24 horas, dar depois de 6 horas do nascimento. Mas isso é válido para o recém-nascido a termo, saudável, vigoroso, que já foi para o pele a pele ao nascimento, né? Que não precisou passar por nenhum procedimento, nenhuma intervenção na sala de parto. Bom, então a pele do recém-nascido é uma pele delicada, é uma pele fina e é uma pele frágil também. E é na pele que acontecem algumas reações fisiológicas, e quando acontecem reações patológicas, elas são complexas, justamente por conta dessas características da pele do recém-nascido. O bebê, ele nasce ali com a pele que tem um pH de aproximadamente 6,34. Não chega a ser um pH alcalino, ele é um pH levemente ácido, né? E isso vai se mudando, ele vai ficando mais ácido conforme vão passando-se os dias. E aí, o bebê, por volta dos 30 dias de vida, ele já tem um pH de pele ácido que varia ali em torno de 4,95. E por que que ele passa por esse processo? Por que que vai diminuindo o pH e aumentando a acidez da pele? O bebê, ele nasce com esse pH justamente por conta do vernix caseoso. Então, o bebê estava lá dentro da bolsa, né? O líquido amniótico, ele tem um pH neutro de 7,1 a 7,4, mas o bebê precisa produzir esse vernix, o vernix caseoso, né, pelas glândulas sebáceas, para se proteger ali dentro do útero também do contato das enzimas e de todas as substâncias e proteínas e enzimas que compõem o líquido amniótico. Por quê? Imagina a gente, né? Todos nós já sabemos que se a gente fica muito tempo na piscina, as nossas mãos e os nossos pés, nosso corpo todo jogado dali. Imagina ficar durante 9 meses para o bebê a termo, ou 40 semanas, dentro de um lugar totalmente úmido, molhado, e só tem água lá dentro. Se ele não produzisse o vernix, ele sairia dali totalmente enrugado, né? Então, o vernix serve para proteger esse bebê do pH do líquido amniótico, ele precisa ter um pH de pele mais ácido também por conta disso, e depois que ele nasce, ele não precisa mais dessa proteção. E a pele vai sofrendo uma diminuição de pH também, justamente como uma forma de se proteger de micro-organismos existentes no ambiente externo, então fora do líquido amniótico. Por quê? Porque o recém-nascido, ele é imunodeprimido, ele não tem tantas células de defesa como um adulto, por exemplo. Então, por isso que sofre esse processo. E aí a gente entra um pouquinho nas características e nas diferenças da pele do recém-nascido prematuro e do recém-nascido a termo. Aqui nessa foto a gente já consegue perceber bem, né? Qual será que é o bebê prematuro e qual será que é o bebezinho termo. Então, o prematuro é esse que está à nossa esquerda, né? Com a pele completamente vulnerável. E aqui a gente tem um bebê termo, vigoroso, com a pele corada, rosada. E a gente vai ver as características específicas de cada uma dessas peles. Bom, então a pele do recém-nascido pré-termo. O que que ela tem de diferente da pele do recém-nascido a termo? Então, ela não está completa antes das 34 semanas, né? Então, até aí, externo é deficiente, as outras camadas da epiderme ainda não estão completamente formadas, as outras camadas da pele também não estão completamente desenvolvidas, por isso se torna mais vulnerável e fragilizado. A pele do pré-termo é uma pele mais quente e úmida, né? E também é uma pele aveludada. O que significa isso? Que o recém-nascido pré-termo, ou prematuro, prematuro é todo bebê que tem idade gestacional inferior a 37 semanas. É uma pele cheia de pelinhos, que a gente chama de lanugem. Então, enquanto que para avaliar, por exemplo, ou aproximar uma idade gestacional de um bebê a termo, a gente utiliza a produção do vernix caseoso, no caso do bebê pré-termo, a gente verifica a quantidade de pelos, então, principalmente em região dorsal, em região de fronte, o recém-nascido pré-termo tem bastante pelinho. A pele é mais fina e mais brilhante, e por isso, por ser mais fina e mais brilhante, é possível perceber com mais facilidade a rede venosa desse recém-nascido. Então, essa pele ela tem um aspecto gelatinoso, que a gente vai ver em algumas imagens também.
A pele do pré-termo, principalmente do prematuro extremo, que é o bebê com idade gestacional inferior a 28 semanas, ela não tem pigmento. Mas o que significa isso? Que praticamente quase todos os recém-nascidos, eles nascem com a mesma cor. Então, o pai pode ser branco, negro, amarelo, ele pode ser pardo, indígena. Os recém-nascidos, eles vão ter uma pele com cores semelhantes, né? Independente da etnia, da raça, mas eles vão ter uma coloração de pele muito parecida, que vai se transformando ao longo dos dias também, né? Enquanto ele está internado, hospitalizado, né? E também depois da alta. O pré-termo, por conta das suas características da pele, ele apresenta uma maior perda de água transpidérmica. Então, lembrando que esse mecanismo de perda de água por evaporação não é a mesma coisa que suor, né? Justamente pela ação e pela ineficácia ainda do extrato córneo, porque esse extrato córneo é mais afinado no recém-nascido pré-termo. Tem pouca presença do tecido subcutâneo, então, quando a gente pega o pré-termo, a gente consegue pegar o tecido, né, o tecido epitelial, a epiderme, o músculo e os ossos. A gente não sente gordura, a gente não sente a hipoderme, a gente não sente o tecido subcutâneo, o tecido adiposo ali naquele recém-nascido, porque ainda não está completamente formado. Tem um número reduzido da junção dermo-epidérmica, então o que significa isso? Que a conexão entre a epiderme e a derme, pelas camadas que compõem a epiderme, principalmente a camada basal, ela é fragilizada, ela ainda não está completamente formada, então essa conexão que existe entre uma camada e outra, ela é quase que inexistente, por causa desse número reduzido da junção dermoepidérmica, e tem uma fragilidade tegumentar, justamente por conta de tudo isso que a gente falou, né? E também pensando na formação dessa pele, que vai desde a 10ª semana de idade gestacional até a 34ª semana. E por conta de tudo isso, o que acontece com essa pele depois que esse recém-nascido vem ao mundo, depois que ele nasce? Ele vai continuar com essa pele gelatinosa para sempre? Essa pele vai ser muito fina e brilhante para sempre? Essa pele sempre vai ter uma fragilidade tegumentar? O extrato córneo, ele não vai se desenvolver fora do útero? Não. Por conta da abrasão dos gases em contato com a epiderme, essas células elas vão sofrer um processo de amadurecimento. Então, a pele que é fina, brilhante, gelatinosa, não tem pigmento, tem extrato córneo afinado, é frágil antes das 34 semanas, ela vai sofrer um processo de amadurecimento, resultando em uma descamação. E a gente vai conseguir visualizar isso em algumas fotos que eu trouxe aqui para vocês. E depois de 2 semanas de nascimento, mesmo recém-nascido pré-termo, ele já vai ter uma pele muito semelhante a um bebê que nasceu no tempo certo, a um recém-nascido a termo. Em caso de prematuros extremos, esse processo de amadurecimento da epiderme, ele pode chegar até 8 semanas após o nascimento desse bebê. Então, aqui temos algumas fotos, né? A gente consegue aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Aqui, o apontador de laser. Então, aqui a gente tem, é possível perceber, né, a rede venosa desse bebê, aqui é um recém-nascido pré-termo, e no bracinho a gente consegue perceber também a grande quantidade de lanugem, que é mais visível ainda nessa imagem que eu trouxe para vocês. Então, a gente consegue ver também a pele mais enrugadinha, mais fininha, né? E, ó, praticamente todos os bebês com a mesma coloração de pele. A mais diferente é esse aqui, que provavelmente é um bebezinho prematuro já moderado, quase tardio. E aqui, um recém-nascido pré-termo extremo também, né? É um aspecto gelatinoso, e esse termo também é encontrado na literatura para descrever a pele do recém-nascido, né? Rede venosa visível também aqui, né? A fragilidade dessa pele, que a gente consegue observar que a pele é tão fina, tão lisa e tão brilhante, que mesmo com essa foto fosqueada, a gente consegue visualizar o brilho dessa pele, parece que está esticada, quando na verdade ela está do seu tamanho adequado para aquele bebê, só que ela é extremamente fina, porque não está completamente formada. Aqui também são outras fotos, né? Aqui, algumas dessas fotos que eu trouxe para vocês na apresentação são fotos de bebê que estiveram internados com a gente. Então, aqui é uma foto de uma recém-nascida extrema, também uma prematura extrema, que está passando por um processo de descamação da pele, principalmente de membros inferiores.
justamente por ter saído de um ambiente úmido, do líquido amniótico, para o ambiente externo, né, que é gelado, que é barulhento, que é muito claro e que tem gases, diferente do meio líquido que a pele estava acostumada, né. Aqui também uma outra pele fininha de um bebê prematuro, né, então tudo isso a gente consegue observar as características dessa pele aqui nessas fotinhas. E aqui a gente observa também, né, não foi citado ali no texto, mas eu trouxe para vocês verem, a diferença das pregas plantares. Então, o recém-nascido pré-termo, ele tem poucas pregas nas suas superfícies de planta de pé e superfície da região palmar das mãos. Então, também é uma das características da pele do recém-nascido prematuro. E qual que é a diferença dessa pele para o recém-nascido termo? A pele do bebê termo, ela tá completamente formada depois das 34 semanas, né? Então, assim, às vezes o bebê nasceu com 36, ele ainda é prematuro, não é um bebê termo, mas a pele dele já tem uma maturação melhor do que a pele de um bebê de 28 semanas. Essa pele do termo, ela tem uma textura, ela tem um atrito ao toque. Então, quando a gente vai fazer o exame físico, se a gente passa o nosso dedo na superfície abdominal, toda a extensão abdominal dessa criança, desde tórax, a região suprapúbica, a gente vai encontrar um certo atrito, que é uma resistência que a pele vai exercer ao movimento da nossa mão, ao movimento do nosso toque. Isso não é encontrado na pele do recém-nascido pré-termo, justamente por conta daquela pele gelatinosa. O termo não. O termo ele tem uma sensibilidade, né? A gente consegue sentir melhor a textura da pele. Então, quando a gente fala que a gente usa os creminhos para parecer, para deixar a nossa pele mais parecida com a pele de um bebê, é com a pele do bebê termo, não com a pele do bebê prematuro. É uma pele que é mais lisa e mais rosada, então o bebê pré-termo, ele tem uma pele lisa, fina também, com a rede venosa visível, mas é mais pro gelatinoso. A pele do pré-termo, ela é lisa, mas com uma certa textura. E ela é mais rosada. Os bebês também nascem com uma coloração de pele mais rosada, enquanto que os pré-termos, eles nascem sem cor, né, meio descorados. As pregas palmares e plantares, elas já estão bem definidas no recém-nascido a termo. Eles podem apresentar também algumas rachaduras na pele dos pés, dos tornozelos, como é possível perceber aqui nessa imagem, né? É uma pele relativamente mais grossa, quando a gente compara com o pré-termo. O extrato córneo da pele do bebê a termo, ele tem em torno de 10 a 20 camadas, então aquela primeira camada da epiderme, o extrato córneo, ela tem de 10 a 20 camadas até chegar na camada de baixo. Enquanto que o bebê prematuro, ele tem aproximadamente de 3 a 5 camadas que compõem o extrato córneo, então é muita diferença. O bebê termo, ele tem mais tecido subcutâneo, ele tem vesículas de sebo que são mais evidentes, principalmente na região da face, na região frontal também. Ele tem um número de melanócitos também semelhante ao dos adultos. Então, aqui a gente consegue perceber, né, nessas imagens. A pele mais rosada, mais corada, mais hidratada. As pregas, a gente falou aqui das pregas palmares e plantares, né? Olha esse pezinho, todo enrugado, cheio de preguinhas, que chega a ser até um pouco ressecado, apresenta até algumas rachaduras aqui. E a gente observa aqui uma prega na região abdominal também, que isso é avaliado também durante uma avaliação para verificar a idade gestacional. Aqui também, né, falando que a pele é mais sensível ao toque, então é importante também a gente usar essa característica, essa sensibilidade tátil durante o exame físico, pele mais rosada, lisa e fina, e aqui o que a gente chama de milium sebáceo, então é como se fossem espinhas, né, entre aspas, na pele do recém-nascido que surge, do termo, que surge por conta do desenvolvimento das glândulas sebáceas. E nessa foto desse bebê, a gente consegue perceber também a diferença no tecido adiposo. A gente consegue observar nessas outras imagens também, né? Então, a presença de vernix, a pele mais fina, a coloração mais rosada, né? Um bebê mais hidratado. Aqui nessa imagem a gente consegue observar bem a hidratação dessa pele. Então, todas essas fotos são de recém-nascidos a termo, que é bem diferente, né? A gente consegue visualizar bem a diferença da pele do pré-termo para o atermo.
E aqui eu trouxe para vocês essa imagem para a gente falar, só comparar aqui algumas estruturas da pele do recém-nascido a termo e do recém-nascido prematuro. Então, a espessura da pele como um todo, juntando as 3 camadas. No prematuro ali do terceiro trimestre de gestação, ela tem em torno de 0,9 milímetros, enquanto que a espessura dessa pele no a termo, ela tem em torno de 1,2 milímetros. A superfície, o extrato córneo, né? Desculpa, o extrato córneo desse prematuro, como já falamos, né? Tem ali em torno de 4 a 5 milímetros, enquanto que no recém-nascido a termo pode variar de 9 a 10 milímetros. A espessura também é dada pela diferença do número de camadas. A barreira do extrato córneo, ela é mais permeável na pele do prematuro pela falta dos desmossomos, que são as junções que interligam as células do extrato córneo, enquanto que no aterno ela tem uma permeabilidade efetiva, né, então é uma permeabilidade seletiva também. E por último, né, os itens mais especiais dessa tabela, a gente fala um pouquinho da hipoderme, né, o tecido subcutâneo, onde estão armazenados os adipócitos. Então, a hipoderme no prematuro, ela é composta só por alguns lóbulos gordurosos. Então, é como se fossem bolinhas ali em algumas regiões específicas, enquanto que no recém-nascido a termo, é uma camada gordurosa que vai depender do grau de nutrição do recém-nascido, e até mesmo de fatores genéticos ou durante o seu desenvolvimento intrauterino. E aí, como a gente está falando de uma liga de segurança do paciente, né? Uma das metas internacionais de segurança é reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, que é o 6º item de segurança do paciente, e é onde a gente vai dar o enfoque, né? Principalmente falar sobre lesão por pressão e lesão de pele no público neonatal, que é tão vulnerável, e a gente já viu por quê, né, durante todo o processo de embriogênese da pele, também pela própria anatomia da pele desse bebê depois que ele nasce. E aí, o que é lesão? O termo úlcera por pressão, ele foi substituído no ano de 2016 para lesão por pressão, porque é um termo mais adequado para se referir a inúmeros tipos de lesões de pele, enquanto que a úlcera é uma lesão de pele mais agressiva, né? Então, o que é lesão? Como que vocês definiriam, ou uma palavra que vem à mente de vocês quando alguém fala lesão? O que vocês acham? Nada? Bom, então a lesão é a perda da solução de continuidade que gera um dano à barreira. Qual barreira? A epiderme, o extrato córneo, que é determinado por qualquer achado em comum na superfície da pele. Então, observou alguma fissura, rachadura, machucado, sangramento na pele, é uma lesão. E elas podem ser primárias ou podem ser secundárias. As lesões primárias, elas são um sinal inicial de algum processo patológico que aconteceu ali naquela região, enquanto que as lesões secundárias, elas resultam de uma forma tardia ou de um trauma ocasionado por uma lesão primária, ou por algum outro fator de risco. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão de pele em geral? A gente tem alguns: a radiação, a imobilização física e a contenção, a utilização de adesivos que arrancam pelos, as distermias, a umidade, a utilização de substâncias químicas, as excreções e secreções em contato com a pele por um longo período de tempo, utilização de algumas medicações específicas, extremos de idade, injúrias relacionadas à manipulação inadequada do recém-nascido e ressecamento de pele. E já a gente vai falar de um último ali, que é um dos mais especiais. Dentro desses fatores de risco para desenvolvimento de lesão, quais que poderiam se aplicar ao recém-nascido? Imobilização física, principalmente para o recém-nascido que está entubado em uma unidade de terapia intensiva neonatal. A utilização de adesivos que arrancam pelos, então, a utilização inadequada do adesivo, a acoplagem desse adesivo na pele ou a retirada dele também da pele
pode causar tipos de lesões que a gente vai ver também na apresentação. A umidade também é um fator de risco para o desenvolvimento de lesão, mas a umidade contínua, a utilização de algumas medicações específicas, então, drogas vasoativas, por exemplo, elas podem causar alguns tipos de lesões que a gente vai ver também quando infundidas em um tipo de acesso venoso inadequado. Excreções e secreções também se aplicam ao recém-nascido por conta da fralda. Extremos de idade, com certeza, né? Então, o idoso internado em unidade de terapia intensiva também pode apresentar lesões, tanto quanto um recém-nascido prematuro, que também está internado numa UTI neonatal. E dois fatores de risco exclusivamente relacionados ao recém-nascido: as injúrias relacionadas à manipulação incorreta desse bebê. E por último, um dos maiores vilões, a pressão. Também é um super fator de risco para o desenvolvimento de lesão, né? O que a gente vai falar agora, que é a lesão por pressão. Então, o que é a lesão por pressão? Ela é definida como um tipo de lesão cutânea que acontece nas partes moles e nas partes subjacentes, ou seja, nas partes próximas ali às partes moles, que podem ser superficiais ou podem ser profundas, dependendo do seu estágio, que a gente vai falar também como que ele é classificado, e que vem de uma etiologia isquêmica, ou seja, é aplicado uma pressão contínua sobre uma região, geralmente sobre proeminências ósseas, em contatos com tecidos moles e tecidos ao redor dessas proeminências ósseas. Essa lesão, essa pressão combinada e associada com tempo prolongado, com uma superpressão, ou seja, com uma alta intensidade de pressão, cisalhamento, tudo isso junto, sobre uma proeminência óssea, vai causar um tipo de lesão que a gente chama de lesão por pressão. E essa lesão, ela pode se apresentar tanto em pele íntegra, então que a lesão estágio 1, né, ou lesão grau 1, pode acometer a pele íntegra, mas também pode evoluir, por exemplo, para uma úlcera aberta e super dolorosa. Não quer dizer que a lesão estágio 1 é inferior em dor e intensidade do que a lesão estágio 4, por exemplo, né? A dor é subjetiva, então a gente avalia de acordo com aquilo que o paciente nos diz. É dolorosa da mesma forma. E a tolerância do tecido mole a essa pressão que foi exercida sobre esse tecido e ao cisalhamento também é afetada por alguns fatores. Que fatores seriam esses? O microclima, então qual que é o clima daquela região, daquele ambiente onde o paciente está? A nutrição desse paciente, a perfusão, algumas comorbidades e pela sua própria condição clínica, né? E a lesão por pressão, quando ela acontece, ela gera um custo muito alto de tratamento para o hospital no qual esse paciente está internado. O hospital, né, a gerência hospitalar, ela pode ter um gasto ali com esse paciente para o tratamento dessa lesão que gira em torno de 2 a 25 mil dólares por paciente, ou seja, é muito gasto. E a lesão por pressão, ela também é um indicativo da qualidade da assistência do profissional de enfermagem. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas lesões, né? Esse tipo de lesão por pressão, né, tanto nos adultos quanto nas crianças, eles vão refletir como está a nossa assistência. E nas crianças, a gente vai ver também outro tipo de lesão que pode acometer os recém-nascidos, que também indica o grau de qualidade da nossa assistência. E como que acontece todo esse processo patológico da formação de lesão por pressão? Quando o indivíduo, o paciente, a criança, o neonato, principalmente nos extremos de idade, os idosos, eles ficam sobre uma superfície e exerce ali uma pressão de 70 milímetros de mercúrio por pelo menos 2 horas, já pode ser iniciado um processo de lesão por pressão. Então, apenas 2 horinhas numa mesma posição, exercendo uma pressão contínua e intensa de 70 milímetros de mercúrio ou mais, isso já vai gerar uma oclusão dos vasos capilares. Então, principalmente quando está ali sobre uma proeminência óssea, algum tecido mole, né? A gente só precisa disso, né? Muito pouco mesmo. Então, quando a gente tem esse tipo de pressão sobre uma proeminência óssea, sobre um tecido mole, ou tecidos subjacentes, isso vai gerar uma oclusão de capilares e vasos sanguíneos,
que também vai levar a uma oclusão dos vasos linfáticos. Se ocluir o capilar, se ocluir rede venosa, o que, que vai acontecer? Isquemia naquele local. E essa isquemia vai levar a um edema intersticial, o líquido que estava dentro do endotélio ele vai ser extravasado, vai causar esse edema intersticial, que pode levar a dois caminhos diferentes, ou hemorragia, ou necrose tecidual, com posterior infecção, se essa lesão não for tratada. Então, é um mecanismo simples que a gente consegue entender, mas algo que eu quero que fique bem no coração de vocês é que a gente só precisa de uma pressão de 70 milímetros de mercúrio por apenas 2 horas. Por isso que é tão importante a mudança de decúbito no hospital, que é feito com aquele reloginho que a gente gruda na cabeceira do paciente, com mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Nos 2 em 2 horas a gente não tirou da nossa cabeça, tem que mudar de 2 em 2, de 3 em 3, não. É a literatura quem traz para nós. E aqui a gente fala um pouquinho dos estágios da lesão por pressão. Então, lesão é avaliada de acordo com esses estágios. O estágio 1, a gente observa uma hiperemia na região que foi acometida. Então, ali, por exemplo, no recém-nascido, região occipital, né? Até mesmo no adulto, a gente consegue observar muitas lesões aqui. É calcâneo, occipital, né? Que a gente consegue observar. A lesão por pressão estágio 1, a gente observa uma hiperemia no local, e é apenas a hiperemia, com a pele íntegra. Já na lesão por pressão estágio, acontece a hiperemia, mas com perda do tecido epitelial. Perda do extrato córneo, do extrato granuloso, a gente observa uma perda dessa epiderme, desse tecido epitelial. A lesão estágio 3, ela já é bem mais intensa. A gente já consegue observar até mesmo o tecido subcutâneo. Então, tirou ali a epiderme, tirou ali a derme e chegou no tecido subcutâneo. Já ultrapassou as 3 camadas. A lesão por pressão estágio 4, a gente consegue observar músculos, ossos, tendões, né? A musculatura está completamente aberta. E aí a gente tem outros 2 estágios, que é a lesão por pressão não estadiável, onde a gente observa uma placa necrótica em cima do local que foi acometido pela pressão, né? E a gente não consegue, por conta dessa placa necrótica, a gente não consegue observar o que tem embaixo dessa lesão, né? Por isso que ela é não estadiável, porque a gente não consegue estadiar ela de acordo com os graus anteriores. E por último, a lesão por pressão tissular profunda, que ela é caracterizada por um arroxeamento ali no local, tem o processo de isquemia, mas a gente também não consegue observar até onde vai esse processo. Só que diferente do estágio 5, né, a não estadiável, a lesão tissular profunda, ela tem, enquanto uma a gente tem a placa necrótica, a outra a gente tem o tecido mais arroxeado, que também é difícil de ser classificado ou identificado. E aí existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento exclusivo de lesão por pressão. E que fatores seriam esses? A gente tem 2 tipos, os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. No caso dos fatores intrínsecos, são fatores que a gente, de alguma forma, poderia mudar, só que é um pouquinho mais difícil. Enquanto que os fatores extrínsecos estão relacionados ao ambiente. Então, no caso dos fatores extrínsecos, a gente tem a pressão, né? Então, essa força exercida sobre uma parte mole, sobre uma proeminência óssea. A gente tem a fricção, que é esse atrito, que é gerado também com a pele, com o tecido epitelial, em contato com uma superfície. O cisalhamento, que é uma força, né? Então, cisalhamento é mais ou menos assim. O corpo exerce uma força sobre a maca, sobre o colchão. E o colchão exerce outra força sobre o paciente. Então, o cisalhamento significa isso. Enquanto a fricção é o atrito, o cisalhamento também é uma pressão que um exerce contra o outro. E a umidade também é um dos fatores extrínsecos que podem facilitar o desenvolvimento de lesão por pressão. Fatores intrínsecos, então, quais seriam? A idade avançada, o estado nutricional, a perfusão tecidual, utilização de alguns medicamentos e algumas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, né, que está mais relacionado ao adulto. E aí a gente tem outros tipos de lesões também.
Não só a lesão por pressão. Então, a gente tem a lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, a lesão por pressão em membranas mucosas e a lesão por infiltração ou extravasamento de medicação. Então, por que eu mudei o título da aula, né? Não é lesão por pressão em neonatologia, e sim lesão de pele em neonatologia, porque a gente sabe que a lesão por pressão, ela é uma preocupação muito significativa na população adulta. Então, os intensivistas ali do adulto, né, da população adulta que está hospitalizada, eles têm uma grande preocupação com a incidência, com a prevalência e a ocorrência de lesão por pressão. Mas, depois de tudo que a gente conversou, vendo a embriogênese da pele, anatomia da pele do pré-termo, do atermo, e descobrindo a fragilidade dessa pele por conta das suas características, a gente observa que existem outros tipos de lesões que também podem acontecer com maior frequência nas unidades de terapia intensiva ou unidades de cuidados intermediários neonatais. Então, a gente valoriza muito a lesão por pressão no neonato. Mas a gente também tem outros tipos de lesões causadas por outros fatores extrínsecos ou intrínsecos também, que acometem o recém-nascido, que também são tão importantes quanto a lesão por pressão no público adulto. Bom, então, qual que é a incidência desses tipos de lesões, né? As lesões de pele, elas acometem cerca de 16% dos recém-nascidos internados. E essa prevalência vai até 58%. Né? Então, em casos de alguns eventos iatrogênicos na unidade de terapia intensiva neonatal, que prejudica a pele desse paciente, ela varia ali em torno de até 57% de ocorrência. E a gente falou que gera um custo para o hospital, né, em relação à lesão por pressão, gera muitos gastos, né, para o tratamento desse paciente. E no caso do recém-nascido, esses tipos de lesões de pele, eles podem aumentar o tempo de internação em 37,2 dias. Então, quase 40 dias que esse recém-nascido fica internado com a gente, a mais do que ele deveria ou do que ele precisaria para os tratamentos clínicos, né? E aí, por conta dessa lesão de pele, ele vai ter que esperar mais um pouquinho para ir embora para casa. Isso gera gastos para os hospitais, isso gera também uma tristeza pela parte da família, né, que estava esperando uma alta mais precoce, depois da estabilidade clínica dessa criança, e também é um processo doloroso para o recém-nascido. E por conta da imaturidade funcional dessa pele, junto com o manejo inadequado dos profissionais, as lesões de pele no recém-nascido, elas podem gerar 80% de morbimortalidade. Então, lesão de pele por fatores extrínsecos e fatores intrínsecos, pelo manejo inadequado da equipe, pode se somar 80% de causas de morbimortalidade. Por traumas, né, é uma porta aberta para infecção, gerou uma lesão, abriu essa lesão, foi infectada, gerou sepse, e a criança se torna uma nova criança grave, que já estava quase de alta, mas precisou ficar mais um pouquinho. E quando a gente pensa nesse processo de causa inicial de óbito, por exemplo, a gente relaciona isso a 80% das causas relacionadas ao fator pele. Então, é um cuidado super importante que o enfermeiro precisa ter, tanto para o adulto quanto para o recém-nascido. Mas por que os bebês têm tantos riscos de lesão de pele? A gente já comentou. Então, as características da pele do recém-nascido, somadas à imaturidade dos seus sistemas e somadas à utilização dos dispositivos médicos que são necessárias para a sobrevivência desse bebê, se somam ao aumento do risco de lesão de pele. Alguma dúvida até aqui? Não? Eu trouxe aqui para vocês verem algumas escalas que a gente utiliza para avaliação da pele do recém-nascido. Então, no adulto, a gente utiliza a escala de Braden, né? Na criança, a gente utiliza algumas outras escalas, porque a escala de Braden, ela não é adequada para avaliação do recém-nascido. Então, a gente utiliza a escala de Braden, que foi uma escala adaptada no ano de 1996 para o português e para atender a população neonatal e infanto-juvenil, e a gente pode aplicar essa escala com o recém-nascido a partir de 21 dias de vida.
Então, antes dos 21 dias, a gente não deve utilizar a escala de Braden-Q. A partir de 21 dias, a gente pode utilizar essa escala, que deve ser utilizada até os 18 anos. Depois de 18 anos completos, aí essa criança, né, esse adolescente jovem já pode estar sendo avaliado pela escala de Braden normal, como qualquer outro adulto. E na escala de Braden, quanto maior o score, menor é a possibilidade e a vulnerabilidade da pele dessa criança. Então, menor o risco de desenvolver lesão por pressão. E a gente avalia 7 itens na escala de Braden: a mobilidade, a atividade, a percepção sensorial, a umidade, a fricção e cisalhamento, a nutrição e a perfusão tecidual junto à oxigenação. Então, tem alguns itens que são muito semelhantes ao adulto, na escala de Braden normal, mas tem alguns itens ali a mais também. Então, vale lembrar, só é aplicada para recém-nascido, depois de 21 dias, até os 18 anos pode ser usada, e quanto maior o score da escala de Braden, menor o risco dessa criança desenvolver lesão por pressão. A gente tem também uma outra escala que também foi adaptada para o português. Nem a Braden-Q e nem a Neonatal Skin Risk Assessment Scale é utilizada do português, né? Ela não veio do Brasil. São escalas internacionais que foram validadas para nós também. E quais são os itens avaliados nessa escala? A condição física geral, o estado mental, a mobilidade, atividade, nutrição e umidade. Nessa escala, quanto maior o score, maior o risco dessa criança também desenvolver algum tipo de lesão, né, diferente da escala de Braden. E por último, uma escala fresquinha que eu trouxe para vocês, que eu encontrei enquanto eu estava preparando essa apresentação, que é a escala ISA. É uma escala validada já para uso, foi validada em 2019, que surgiu de uma tese de mestrado que foi defendida nesse mesmo ano. Então, essa escala já está podendo ser usada. E o benefício dela é que, assim como a escala anterior, ela pode ser utilizada para recém-nascidos prematuros e recém-nascidos antes de 21 dias de vida, né, diferente da Braden-Q. Então, também é uma escala super brasileira, a gente pode estar usando nas nossas unidades. E ela avalia a idade estacional corrigida, a idade cronológica, a mobilidade, reposicionamento no leito, umidade da pele, a utilização de CPAP nasal, adesivos na pele, monitorizações contínuas, nutrição, perfusão tecidual e oxigenação de tecidos, terapia endovenosa e as eliminações. Ou seja, são 12 itens e a pontuação varia de 1 a 3. Né? Então, também, quanto maior o score, maior o risco de se desenvolver algum tipo de lesão de pele. E por último, aqui é uma avaliação pontual que a gente faz da pele do recém-nascido, e eu trouxe essa escala para vocês, porque a gente aplica na nossa unidade de terapia intensiva neonatal e também na UCI NEO, que avalia 3 itens: a secura, o eritema e a presença de ruptura ou lesões de pele, e é classificado de 1 a 3 pontos. E também, quanto maior o score dela, maior a pele está, mais vulnerável essa pele está, e apresenta uma condição menos favorável, né? E a gente avalia alguns itens também. Foi uma escala validada em 2014. E aí a gente fala exatamente agora sobre os tipos de lesões mais comuns nos recém-nascidos, né? Que podem ser lesões de pele congênitas ou adquiridas, e elas podem ser transitórias ou permanentes. E quais são as lesões mais comuns no público neonatal? A gente vai citar algumas, se vocês tiverem alguma dúvida também podem perguntar. Algumas dessas fotos que eu trouxe para vocês, também a gente tirou de bebês que estão internados com a gente na UTI neonatal. Então, fiquem bem observadores, né, para avaliarem que isso também é muito comum na nossa assistência. Então, a gente tem a lesão por pressão em membranas mucosas e na pele, então é encontrada quando existe ali uma necessidade da utilização de dispositivos médicos que vão levar ao dano tecidual, mas que ocorre principalmente nas mucosas, né? Então, em casos de cirurgias, em casos de ostomias, como a gente verifica aqui nessa primeira imagem. Então, a gente tem aqui uma ostomia e ao redor
a hiperemia, né? Também é uma lesão muito comum na nossa unidade de terapia intensiva. Então, esse tipo de lesão, ele precisa receber ali uma higienização com soro fisiológico ou com água destilada. E pode ser aplicado também cremes de barreira, né, nessas mucosas. Então, é mais comum em mucosa oral, mucosa nasal, também mucosa genital, que pode acometer, então, principalmente pelo uso de dispositivos médicos nessas regiões de mucosas. A gente tem também mais específico, então, a lesão por pressão por dispositivo médico, que é a lesão causada pela utilização de algum tipo de dispositivo que esse recém-nascido precisa estar usando durante a sua internação, ou para fins diagnósticos, ou para fins terapêuticos de tratamento. Então, essa lesão, ela vai ser resultante da utilização desses dispositivos, e elas podem apresentar, inclusive, a forma desse dispositivo no qual a pele entrou em contato. E ela também é categorizada de acordo com os estágios que a gente viu de lesão por pressão. E esse tipo de lesão muito pela utilização de máscaras, cânulas nasais, oxímetros, talas, catéteres, fixadores, traqueostomias, gastrostomias, né, o bottom da gastro também pode causar esse tipo de lesão. Tanto é que a lesão por pressão por dispositivo médico, ela se tornou mais evidente agora na pandemia, né, pelo uso da máscara N95. Então, muitos profissionais estão sentindo na pele, literalmente, né, o que é uma lesão por pressão por dispositivo médico. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. Essas duas imagens aqui, ó, são de bebês internados com a gente, né? Então, a utilização do sensor de temperatura de pele associada à utilização de adesivo, que deve estar localizado na região abdominal, causou uma lesão por pressão por dispositivo médico e lesão pelo uso de adesivo. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui no rostinho do bebê, do lado esquerdo, tem um hematoma, né? E esse hematoma, ao exame físico, ele tem uma costa por cima, né? Então, passou pelo processo de cicatrização. Esse bebê ainda está internado na unidade de terapia intensiva neonatal. Essa lesão já está bem evoluída, mas ainda assim foi um processo, né? Entrou em contato ali com o hub do PIC, que é um catéter central de inserção periférica, entrou em contato com esse hub e machucou a pele desse bebê por 2 horas. Então, 2 horas que esse hub ficou ali localizado nessa pele e gerou essa lesão, justamente por ser uma pele extremamente fina, sensível, né? E se falando de um bebê prematuro, é ainda mais preocupante. E essa primeira foto a gente consegue observar bem também a fragilidade da pele do prematuro e observar também características fisiológicas dessa pele. Lesão por adesivo. Então, ela é resultante da aplicação ou remoção incorreta do adesivo. Então, aqui a gente tem também a utilização do sensor de temperatura de pele, que foi colado com adesivo, né? A gente percebe nessa primeira imagem o sensor tracionando a pele, junto a essa tração vem o adesivo repuxando a pele também, e quando retirado, na foto da apresentação a gente não consegue visualizar muito bem, mas aqui tem um afundamento, aqui nessa região, tem um afundamento causado pelo sensor, então uma lesão por pressão por dispositivo médico, e ao redor também uma lesão pelo uso de adesivo. E aqui também uma foto, essas 3 fotos são do nosso serviço. Aqui também uma foto de um bebê estava utilizando um catéter orogástrico. Esse catéter foi retirado, ele tem um fixador que a gente chama de bigode. Esse fixador, ele foi retirado, e ainda que seja um bebê a termo, também a pele é sensível, e junto com o bigode saiu todo o tecido epitelial dessa criança, né, ali na região próxima do narizinho dele. Então, é bem importante a gente tomar bastante cuidado. Existem alguns removedores de adesivo que são utilizados para retirar com mais cuidado e com mais tranquilidade, sem causar nenhum tipo de dano à pele do bebê. E a literatura diz que quando a gente gruda um adesivo na pele do bebê e ele é retirado de forma drástica, a gente remove 90% do extrato córneo dessa criança. Então, toda a barreira de proteção, toda a barreira de comunicação entre o meio interno e externo é perdida no momento em que a gente remove esse adesivo de maneira incorreta. Outro tipo de lesão muito comum com os nossos recém-nascidos são as lesões por extravasamento ou infiltração de medicações.
Então, essas lesões, elas acontecem pelo efluxo de fármacos vesicantes, então a gente tem ali a diferenciação de medicações com pH superior a 7, um pH inferior a 7. Quando algum tipo de medicação que tem uma osmolaridade diferente da osmolaridade que é encontrada no nosso sangue, ela extravasa o tecido endotelial e a rede venosa e vai para o espaço extravascular, ela pode causar uma lesão ou por extravasamento ou por infiltração. Então, a gente esse sebite nessa pele, como a gente pode observar aqui nessas duas imagens. Então, a osmolaridade normal do nosso sangue, ela varia em torno de 280 a 295 miliosmóis por litro. E a gente tem alguns tipos de substâncias que são utilizadas, né, para tratamento, como, por exemplo, o soro fisiológico, 0,9%, que é isotônico, ou seja, tem uma osmolaridade semelhante à osmolaridade do nosso sangue. A gente tem soluções hipotônicas, como soro fisiológico 0,45% ou água destilada, e soluções hipertônicas, como soro glicosado a 10%. E especialmente as soluções hipertônicas, elas podem provocar uma irritação no vaso. Então, por isso que é bem importante também o enfermeiro conhecer o pH das medicações que estão sendo infundidas nos pacientes do seu setor. Então, o pH ele vai indicar o grau de acidez, de neutralidade ou de alcalinidade de uma solução que está sendo infundida. As drogas irritantes são drogas que têm um pH superior a 8. Então, a gente tem o caso da vancomicina, da anfotericina B e outras drogas que, quando elas infiltram, elas provocam uma flebite química. E a gente tem as drogas vesicantes, que têm um pH inferior a 6. Essas drogas podem causar flebite também e necrose tissular. E isso pode levar até mesmo perda da função, como é o caso de drogas vasoativas. E é importante lembrar que a escolha do acesso venoso é de responsabilidade e atribuição do enfermeiro. Então, é o enfermeiro que observa se esse paciente vai receber uma determinada medicação em acesso venoso periférico ou em acesso venoso central. Aqui a gente tem algumas fotos, né? Algumas são do nosso serviço, outras foram retiradas da internet, de infiltração e extravasamento. Qual que é a diferença dos dois? Então, como que eu vou dizer se extravasou ou se infiltrou algum tipo de fármaco, algum tipo de medicamento, né, para o espaço extravascular? A infiltração, ela é dada quando acontece a saída desse fármaco do meio intravascular para o meio extravascular, e é um fármaco que tem um pH superior a 7, em casos de drogas irritantes. O extravasamento é o termo que a gente utiliza quando ocorre a saída dessa medicação, o efluxo dessa medicação do meio intravascular para o meio extravascular, e é uma medicação ácida, com um pH inferior a 6, que a gente chama de drogas vesicantes. Então, extravasou é droga vesicante. Infiltrou é uma droga que não é vesicante, ou uma droga irritante. E a gente tem aqui alguns casos, né, de infiltração, de extravasamento e flebites. Então, aqui um edema, né, próximo ao catéter central, aqui necrose e perda da função, né, e aqui a hiperemia, que já é uma lesão bem importante, né, que também pode evoluir para perda da função dessa região. Um outro tipo de lesão que a gente encontra muito na unidade de terapia intensiva neonatal é a lesão por pressão pelo uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas, que a gente chama de CPAP. Então, o CPAP é uma modalidade ventilatória onde a gente utiliza uma pronga nasal. Que é isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, essa é a pronga nasal que manda uma pressão positiva para esse bebê, mantendo os alvéolos sempre abertos no momento da expiração. Essa pronga, ela precisa ser de tamanho adequado para as narinas do nariz. Então, uma ventilação não invasiva, mas que a pronga precisa estar em contato exato ali com a narina. Não pode nem estar muito larga e nem muito curtinha, porque se estiver larga, isso vai causar isquemia na região nasal. Mas também, se estiver muito curta, a pronga vai ficar se movendo ali dentro das narinas, e isso também pode machucar o septo nasal, gerando uma hiperemia. Então, o ideal seria que essa pronga ficasse exatamente como dessa figura, mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente tem alguns casos, ó, como mostrados aqui na imagem, de sangramentos
hiperemia, dor, calor, rubor, edema, todos os sinais flogísticos, né, aqui, ó, apertando muito as narinas do bebê, deixando o nariz até mais para cima, né. Então, aqui também a gente consegue visualizar essa pronga repuxando a narina e o septo nasal. Aqui com hiperemia, que a gente mostrou também como uma lesão de mucosa, né, então, a lesão pelo uso de CPAP ou BIPAP, onde a gente utiliza a pronga nasal, é uma lesão de mucosa também. E aqui, só na hiperemia, mas a gente observa que são casos graves, né, que causam dor e desconforto para o recém-nascido. A gente tem também as dermatites por fralda, que elas vão acontecer pela não higienização, pela troca de fralda em um tempo muito prolongado, né? Então a pele fica ali em contato direto com a urina e com as fezes. As fezes, elas têm enzimas pancreáticas. Essas enzimas, elas aumentam a permeabilidade da pele da região inguinal, da região perianal e da região perineal. E isso favorece a penetração de substâncias irritantes. Então, o pH das fezes e o pH da urina, eles alteram a permeabilidade da pele. Então, a gente falou que a pele, ela já é ineficaz ali no seu processo de barreira, né, na sua função de barreira. Então, em contato com essas substâncias das nossas excreções, ela se torna ainda mais vulnerável. Então, uma urina que permanece em contato com a pele por mais de 18 horas pode danificar essa pele, causando lesões severas. E também, o que eu tinha comentado com vocês no começo, né, das lesões, a lesão por pressão, ela indica a qualidade da assistência da enfermagem na população adulta. E no caso da população neonatal, uma das lesões que indica a qualidade da nossa assistência é a presença de monilise, que é uma infecção que acontece tanto na cavidade oral quanto na região perineal, que é a infecção por fungo nessa região, né? E também representa ali a nossa qualidade de assistência, porque está relacionada com a dermatite de contato por fraldas, que é essa dermatite que a gente citou anteriormente. Então, é causada pela infestação ali de fungos ou de bactérias, né? Geralmente aqui a Candida albicans, e aqui a gente tem algumas imagens. Essa primeira imagem também de uma criança que ficou internada com a gente. Então, isso também causa bastante dor e bastante desconforto para o público neonatal. E por último, né, eu trouxe aqui só uma imagem de uma lesão por infecção. Então, infecções, né, estafilococcia, por exemplo, pode causar algumas lesões de pele, mas que não são acometidas por fatores extrínsecos, e sim fatores intrínsecos, que são comorbidades clínicas do recém-nascido. Essa imagem a gente não consegue visualizar muito bem, mas aqui no maléolo medial a gente tem uma hiperemia muito importante associada a edema, calor, rubor, nessa região dessa criança, né, e que se espalhou por todo o corpo, em tórax, joelho direito, perninha direita, e tudo isso por conta de uma infecção, por conta de um processo infeccioso. Então, lesão de pele no recém-nascido, a gente sempre precisa ficar atento. Por quê? Porque pode significar inúmeros fatores, né? Podem estar relacionados a inúmeros fatores. E aqui, só sintetizando, então, né, alguns fatores de risco para ocorrência de lesão na pele do recém-nascido e causas que são determinantes para a lesão de pele no recém-nascido. Então, por isso que eu falei mais para vocês sobre outros tipos de lesões no público neonatal, não específico sobre lesão por pressão, porque essas outras que eu acabei de citar para vocês são muito mais comuns do que lesão por pressão. E aqui o plano de cuidados para a pele do recém-nascido, né? Então, o objetivo da assistência do enfermeiro neonatal na condução do neonato com uma lesão por pressão é simplesmente a recuperação dessa pele, dessa lesão, a adaptação desse recém-nascido ao meio externo, né, fora do útero, e ao bem-estar também desse bebê. Então, todos os cuidados que a gente vai aplicar a esse recém-nascido, a pele desse recém-nascido, deve estar fundamentada em conhecimentos científicos e também na autonomia do profissional de enfermagem, que é super importante nos cuidados com a pele do recém-nascido. Então, como diagnóstico de enfermagem, né, para esses casos, para essas lesões que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem risco de integridade da pele prejudicada relacionada a extremos de idade, radiação, fatores mecânicos,
e substâncias químicas. E aí eu coloquei algumas intervenções de enfermagem, como se fosse uma prescrição, né, com a avaliação diária da pele e os itens que determinam essa avaliação diária, a higiene corporal, o uso de emolientes, a utilização de adesivos e como que eles devem ser manejados, a prevenção de lesões de pele, como que elas devem ser realizadas também, a prevenção da perda insensível de água. Então, tudo isso também é importante para a gente evitar que essas lesões surjam. E aí, como resultado de tudo isso, né, de uma boa assistência, de uma assistência de enfermagem de qualidade, a gente tem o sorriso desse bebê, né? Essa é a Elisa, uma recém-nascida prematura de 24 semanas, foi a nossa prematura mais extrema da unidade de terapia intensiva neonatal, nos anos ali que eu estou atuando na unidade. A foto foi autorizada pela mãe, e aí é gratificante para a família receber essas crianças nos braços. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. E aí eu abro espaço para vocês.